Números capítulo 13, antes de nós meditarmos no texto, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê direção nessa noite. Todos encontraram? É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ver esse texto aqui e alguns textos paralelos aqui também dentro do livro de Números. Vamos orar, queridos? Te louvamos, ó Pai, pela Tua presença sempre constante nas nossas vidas, pela Tua instrução, e porque o Senhor tem guiado os nossos passos a um conhecimento, uma vivência espiritual mais adequada àquilo que nós somos em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, e pelo poder da Tua palavra e pela instrução do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos transformado à imagem de Cristo Jesus, por intermédio do conhecimento da Tua palavra e da manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós cremos na obra do Teu Espírito em nós, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem moldado o nosso caráter, cremos que o Senhor tem endireitado os nossos caminhos, e que isso se deve à ação do Teu Espírito em consonância com a Tua palavra, Pai. Por isso nós sempre nos rendemos diante de Ti, por isso nós sempre Te agradecemos quando abrimos a palavra, e por isso nós sempre pedimos que o Teu Espírito Santo opere em nós aquilo que convicção humana, que mente humana não consegue operar em nós, que muito além do que as palavras de convencimento de um pastor possa produzir em nós, muito além disso, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, nos abra os olhos para as verdades do Teu Evangelho, da Tua palavra, e nos faça compreender a vontade do Senhor. Reconhecemos que somos necessitados da Tua graça, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Reconhecemos que precisamos da graça do Senhor para Te conhecer, que precisamos da graça do Senhor para receber a Tua palavra, e que precisamos da graça do Senhor para colocá-la em prática na nossa vida todos os dias. A nossa vida é baseada na ação do Teu Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é baseado na ação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós sabemos que em nós não há forças suficientes, em nós não há condições suficientes para entender a mente do Senhor e para ser também dirigido, senão o Teu Espírito Santo não agir em nós, ó Pai. Nós cremos que o Senhor está ativo, nós cremos que o Senhor tem operado, e pedimos que nessa noite não seja diferente, que mais uma vez a Tua palavra e o Teu Espírito alinhados trabalhem em nós e mudem a nossa forma de ver, de pensar e de agir nesse mundo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos, há um desafio diante de nós, no que diz respeito à vida cristã. Na verdade são muitos os desafios da vida cristã, é óbvio, mas há uma palavra que sintetiza muito bem um dos grandes desafios da vida cristã, que é a palavra equilíbrio. A palavra equilíbrio a gente pode aplicar em muitos e muitos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Equilibrar a nossa visão a respeito da vida, a respeito da nossa ação, a respeito da ação de Deus. Há algo que é muito complicado, em que as pessoas acabam se colocando em um dos dois extremos, que é a ideia de que as coisas dependem de nós. Esse é um extremo, que tudo depende de nós. Há porém um outro extremo que é dizer que nada depende de nós. Um extremo é dizer, olha, tudo eu tenho que fazer para que aconteça. E do outro lado, o outro extremo é dizer, eu não tenho que fazer nada para que as coisas aconteçam. E encontrar o equilíbrio dessas verdades bíblicas, que nós encontramos na Bíblia, de Deus dizendo, eu faço em você e através de você, e ao mesmo tempo Deus nos chamando a tomarmos posturas, atitudes, a fazermos certas coisas. Encontrar o equilíbrio dessas duas coisas é realmente uma tarefa difícil, principalmente porque o nosso coração nos prega peças em que a tendência é nós ficarmos numa zona de conforto, seja ela uma zona de conforto no sentido de nós não exercitarmos força, ou numa zona de conforto mental, em que nós damos desculpas a respeito da nossa ação e dizendo, não, é porque eu estou fazendo aquilo que Deus me ensina, Deus faz enquanto eu estou trabalhando, não é que eu não confie em Deus, mas Deus também fala que eu tenho que trabalhar, e alguns usam essa desculpa para deixar Deus de lado, e por outro lado, alguns vão usar a desculpa de dizer, não, é Deus quem opera, é Deus quem faz, para usar naqueles momentos que eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na minha aqui, eu vou ficar na minha letargia, eu não vou agir, eu não vou fazer nada, porque no final das contas é Deus quem faz. Então nós pegamos dois conceitos que são verdadeiros nas Escrituras e podemos transformá-los em desculpas para a nossa picaretagem gospel. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos um equilíbrio entre essas duas coisas. Na ação de Deus, em que nós precisamos compreender a ação de Deus e depender da ação de Deus, mas ao mesmo tempo um Deus que nos manda agir.
um Deus que nos coloca em ação, um Deus que nos ensina que a fé sem obras é morta. Então a fé está conectada com as obras, mas ao mesmo tempo um Deus que nos ensina que as coisas não são conseguidas na força dos nossos braços, de que não por força nem por poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Então encontrar esse equilíbrio não é uma tarefa tão fácil. É por isso que é tão necessário conhecermos as Escrituras e clamarmos que o Espírito Santo de Deus nos direcione e faça com que essa palavra seja entendida por nós, para que possamos no decorrer da nossa vida entender, não, eu preciso confiar, ou em outros momentos dizer, não, eu preciso agir. Esse equilíbrio é tão necessário. Nós estamos diante de um texto em que é um bom exemplo disso. É um texto histórico, mas que aponta também para uma boa ilustração disso tudo que eu estou dizendo. O livro de Números, como eu falei, é um livro cheio de números, um livro de muitos recenseamentos, um livro de muitas listas, em que o povo de Deus, o povo de Israel, depois de 400 anos escravo no Egito, foi tirado pela mão de Deus, através de Moisés, das garras de Faraó. E Deus havia prometido isso a Abraão, a Isaque, a Jacó, e refaz essa promessa a Moisés, dizendo, olha, eu vou levar vocês, uma terra que eu vou dar a vocês. E Moisés então tira o povo ali da terra do Egito, e eles vão até o monte Sinai, onde Deus lhes dá a lei, não só as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mas a explicação dos 10 mandamentos. Eles ficam ali durante 1 ano, ao pé do monte Sinai, durante 1 ano. O livro de Êxodo decorre debaixo, a segunda parte do livro de Êxodo, nesse tempo em que eles estão ali aos pés do monte Sinai. O livro de Levíticos, onde há também ali muita instrução a respeito da lei do Senhor, e principalmente da lei cerimonial, também se dá nesse tempo. O livro de Números é quando o povo levanta acampamento, desse 1 ano que haviam passado ao pé do monte Sinai, levantam o acampamento, depois de fazerem toda a contagem, de cada um entender qual é o seu papel, não só na desmontagem, no transporte do tabernáculo, mas também como é que eles iam parando no meio do caminho, como é que ia ficar à disposição do acampamento, qual que era o papel dos levitas, qual era o papel de algumas famílias dentro do grupo de levitas. Então, depois de tudo isso, de todas essas instruções, o povo de Israel levanta acampamento rumo à terra que Deus havia prometido, e em 11 dias eles chegam na frente da terra prometida. Em 11 dias. Como é que a gente sabe que é em 11 dias? É que o texto que nós temos aqui, o versículo 26 do capítulo 13, nos fala aí de um momento em que os espias que Moisés havia enviado para ver a terra prometida, eles retornam. O verso 26 diz, eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Eles estavam então ali em Cádiz. Essa Cádiz aqui é a mesma Cádiz Barneia. Era ali que estava acampado o povo de Israel, e dali então foram enviados os espias e eles voltaram para essa cidade. Se nós olharmos lá em Deuteronômio capítulo 1, se você quiser passar umas páginas aí, Deuteronômio capítulo 1, no versículo 2, nos diz o seguinte: em 11 dias se vai de Horebe, que é o mesmo monte Sinai, até Cádiz Barneia, pelo caminho do monte Seir. Então em 11 dias se vai do monte Sinai, o monte Horebe, até Cádiz Barneia, que é na divisa ali com a terra prometida. Veja, Deus havia prometido para esse povo uma terra. E lembra que eu falei aí no início desse equilíbrio de a gente tem que fazer, ou Deus é quem vai fazer? É interessante que a entrada na terra prometida é um bom exemplo disso, porque quando a gente pensa assim, Deus faz, então nós vamos pensar, então Deus vai dizer, olha, eu vou dar para vocês uma terra, eu vou dar a vocês uma terra. Então isso significa, Deus está dando uma terra. Por outro lado, quando nós pensamos a respeito de esforço, Deus vai dizer assim, olha, vocês vão conquistar uma terra. É diferente, né? Dar uma terra, conquistar uma terra. Dar a ideia de receber um presente, conquistar a ideia de ação, de fazer alguma coisa. E qual dessas duas expressões você acha que Deus usa quando se refere à terra prometida e o seu povo? Que Ele vai dar a terra ou que eles vão conquistar a terra? As duas. São as duas formas que Deus trata. Em Êxodo capítulo 6, verso 8, por exemplo, você não precisa abrir, mas se você quiser ler depois, Êxodo 6, 8, quando Deus está falando com Moisés, Ele diz, eu os farei a entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó,
eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor, eu darei a vocês como propriedade. Deus dizendo ao povo. Mas em Deuteronômio capítulo 11, nesse contexto ainda de entrada na terra prometida, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Em Deuteronômio 11 verso 8 diz: obedeçam portanto a toda a lei que eu estou dando a vocês hoje, para que vocês tenham forças de conquistar a terra para onde estão indo. Duas formas de falar a respeito da mesma coisa. E aqui então nós estamos diante desse momento onde o povo está diante da terra prometida, em que Deus havia dito: vou dar a vocês essa terra, mas ao mesmo tempo Deus disse: vocês vão conquistar essa terra. E as coisas que Deus nos instrui, as coisas que Deus nos dá, as promessas que Deus nos dá, elas não estão desassociadas de um tipo de luta. As promessas que Deus nos dá não significa que elas vão acontecer de mão beijada. As promessas que Deus nos dá estão aliadas a um mundo no qual nós vivemos, que exerce resistência. E Deus vai concedendo a sua bênção também através de processos. É óbvio, há bênçãos de Deus que Ele faz em nós, que não tem nada a ver com a gente, que a gente olha e fala assim: olha, não fiz nada, Deus deu, caiu do céu, literalmente. Mas a forma natural com que Deus trabalha com o seu povo, e você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver isso, é o seu povo em ação debaixo da mão de Deus, é o povo agindo em consonância com a instrução de Deus, e isso os coloca também em resistência. A vida cristã é assim. Deus nos dá instruções para que nós possamos experimentar desses momentos de leite e mel na nossa vida, para que possamos experimentar dessas promessas que Deus tem nos dado. Mas essas promessas também sofrem algumas resistências, e elas falam de um tipo de postura que nós precisamos colocar em ação. Veja, Deus havia prometido a esse povo: vocês vão entrar numa terra prometida. Em 11 dias eles chegam nas margens da terra prometida, e acabou a história, né? Acabou. Vocês vão ganhar a terra prometida, então obedeçam ao Senhor. Aí em 11 dias eles chegam na borda da terra prometida, e no 12º eles entram e viveram felizes para sempre, né? É assim que acontece. Você conhece a história, sabe que não foi isso que aconteceu. Eles fizeram um caminho de 11 dias, e chegando nesse lugar, Deus disse: agora vocês vão andar 40 anos. Peraí, mas nós já chegamos, é só entrar. Não, vocês vão andar 40 anos. E por que vocês vão andar 40 anos? Por causa de um tipo de mentalidade, que ainda continua sendo os motivos pelos quais nós andamos os nossos 40 anos em tantas áreas da nossa vida, por causa de um tipo de mentalidade. Diante de promessas que Deus nos dá, deixamos de receber dessas promessas, porque não temos a mentalidade de quem de fato confia em Deus. Temos a mesma mentalidade do deserto, a mentalidade dos israelitas. E que mentalidade dos israelitas é essa? Então nós vamos ler aí o texto de Números, capítulo 13, do versículo 26 até o final desse capítulo, diante de um relatório. Moisés havia enviado 12 espias, um de cada tribo de Israel, para então ver a terra prometida. Aqui só um título de parênteses: você sabe que as 12 tribos de Israel são na verdade 13 tribos de Israel, né? Só que uma dessas tribos era a tribo de Levi, que não tinha possessão e tudo mais. Então quando se fala das 12 tribos, falando a respeito de território, está deixando de lado Levi, porque Levi não tinha terra. Mas seguindo, desse grupo de um de cada tribo, Moisés então envia ali a Canaã, para que pudessem avaliar a terra, para que pudessem ver as condições agrícolas da terra, para que pudessem ver a questão dos moradores da terra, o tipo de resistência que eles enfrentariam nessa conquista à terra prometida. E eles voltam, esses 12 espias voltam com o seu relatório, que é o que nós temos no versículo 26, que diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão.
Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos enviados em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Veja o relatório destes que foram lá para essa missão de reconhecimento. Deus havia prometido: vocês vão para uma terra que manda leite e mel, vou dar essa terra para vocês vão conquistar essa terra. Eles chegam nas margens dessa terra. Moisés, como uma estratégia militar, diz: olha, vamos lá ver, para a gente poder traçar aqui a nossa estratégia, veja como são as pessoas, onde elas ficam, como é que é a terra, se as cidades são fortificadas ou se não são fortificadas. E eles voltam com o relatório exatamente como Moisés havia pedido. Eles dão um relatório de que a terra é boa de fato, eles dão um relatório de onde vivem os povos, eles dão um relatório de que as cidades são fortificadas, eles dão um relatório. Mas aqui está embebido nesse relatório a mentalidade de deserto, que você vê em todo o livro de Números, mas que você vê também expressa em toda a Escritura. Essa é a história resumida do povo de Israel nos seus altos e baixos, deixando Deus de lado. E qual é essa mentalidade aí do deserto? Em primeiro lugar, a gente vê aí nessa sequência o foco demasiado na luta e não na promessa. Na luta e não na promessa. Deus diz para eles: vocês vão conquistar a terra, essa é a promessa. Mas diante dessa conquista existe uma batalha, então há uma luta. E eles focam aqui na luta e não na promessa. É bem igualzinho o que muito crente hoje em dia faz, né? Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a promessa de que quando nós obedecemos, nós comemos dos frutos da sua bênção, em todas as áreas da vida. Que quando o marido obedece ao Senhor e trata a sua mulher de maneira adequada, o casamento é uma bênção. Quando a mulher obedece ao Senhor e trata seu marido de maneira adequada, a vida é uma bênção. Quando os pais obedecem ao Senhor e tratam seus filhos de maneira adequada, a vida familiar é uma bênção. Que a nossa vida no trabalho, a nossa vida na sociedade, ela espelha a graça de Deus e testemunha da obra de Deus, e outras pessoas vêm ao conhecimento do Senhor. Todas essas coisas são promessas de Deus para nós. Agora elas oferecem resistência. Todas as promessas que nós recebemos de Deus, existem resistências que tentam nos fazer parar. E há muitos que param de obedecer a Deus porque se focam tanto nas resistências que se esquecem da promessa. Não, Deus prometeu que seria assim, se eu obedecesse, mas está tão difícil, está tão complicado. E olham para a situação, olham para a dificuldade, olham para a luta, olham para a resistência, e se esquecem da promessa, e desistem no meio do caminho. Quando nós olhamos demais para a luta e de menos para aquele que fez a promessa, a gente começa a olhar para a luta de uma forma maior do que ela realmente é. Nós começamos a maximizar o peso e a força da luta de maneira que vai além do que ela de fato é. Veja, as lutas são complicadas, mas quando nós esquecemos que Deus está conosco e Ele tem nos dado a sua palavra para que por ela vivamos e obtenhamos aquilo que Ele promete nos dar, quando nós esquecemos disso, as lutas ganham um peso muito maior do que elas de fato têm. Olha o verso 31 aí, verso 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E mais, olha lá no finalzinho, no versículo 33 diz: vimos também gigantes descendentes de Enaque, diante de quem nós parecíamos gafanhotos e nós a eles. Olha, as duas formas de destruir a visão de quem Deus nos manda ser, diante de focar demais nos problemas, é olhar para o problema para ser maior ou muito maior do que ele de fato é, e olhar para nós e nos diminuirmos para muito menos do que de fato nós somos. Aqui nós vemos eles dizendo: eles são muito grandes, a gente não vai conseguir. E o finalzinho aí do versículo 33 diz: e eles também veem a gente desse jeito. Diante deles a gente parece gafanhotos, e eles olham para a gente e olham para a gente como se a gente fosse gafanhoto mesmo, se diminuindo. Veja, este é um povo que havia recebido textualmente, literalmente, a promessa de Deus que conquistaria aquela terra. Eles ouviram de Deus mais de uma vez, mas diante da adversidade, ao invés de dar ouvidos a Deus, olham para as lutas e dizem: ela é maior do que a gente,
aos nossos olhos nós parecemos como gafanhotos. É interessante que a ideia aqui é de um contraste muito grande. A ideia de gente muito grande, ou como é tratado aqui de gigante, e o gafanhoto. Quem que eram os gafanhotos dentro dessa cultura? Eram os menores animais que poderiam ser comidos. Os menores animais. Valor nutricional altíssimo. Pergunte para João Batista. Os gafanhotinhos. É como se ele estivesse dizendo: olha, o povo lá é forte, é grande, e diante deles a gente é como se fosse uma porçãozinha de camarão. Eles vão devorar a gente. A gente não é nada diante deles. Agora é interessante que quando você vai lá para Josué, e Josué tem uma ideia diferente de Moisés. Em vez de enviar 12 espias, ele envia 2, né? Para quem envia 12, se a maioria vai dizer o que não deve, ele envia 2. E chegando lá, esses 2, eles encontram com uma mulher chamada Raabe. E lá no capítulo 1 de Josué, Raabe vai dizer para eles: olha, a gente está apavorado, porque nós sabemos que o Deus que vocês têm é muito forte. Nós temos ouvido de que Ele abriu o mar vermelho para vocês passarem. Por isso, quando vocês chegaram aqui perto, nós estamos apavorados. A visão que os israelitas tinham de si mesmos era diferente da visão daquele povo tinha dos israelitas. E isso 40 anos depois do povo ter passado pelo mar. Que dirá agora, 1 ano depois, tão próximos. Mas quando a gente foca demais na luta, a gente se diminui. A gente se esquece de quem Deus nos fez ser. A gente se esquece da força de Deus que opera em nós. A gente se esquece do poder do Espírito Santo que atua em nós. Nós nos esquecemos, porque a luta parece falar mais alto. Então, diante de um focar a luta demais, nós vemos ela maior do que ela é, nós vemos menores do que nós somos. E pior, às vezes até desencorajamos a outros. O verso 32 nos diz que eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela visita. E há muitos que, diante das dificuldades da vida, vão espalhando relatórios negativos a respeito de coisas que Deus abençoou. A gente que luta tanto no casamento, nas dificuldades do casamento, que depois sai praguejando dizendo que casamento não presta para ninguém. Olha, não se mete em casamento, é a pior enrascada que existe. Não se case, é horrível, porque tem uma experiência ruim, e aí agora começa a dar um relatório diferente. Olha, não entra nessa aí de querer ser espiritual no trabalho não, as pessoas não vão te respeitar. Seja profissional no trabalho, deixa a sua fé de lado, não fale de Cristo, não demonstre que você é um cristão, fique quietinho, porque senão você vai ficar deixado de lado. Gente que teve uma má experiência acaba passando para frente um tipo de visão que desanima os outros de continuarem a ser aquilo que Deus os chamou para ser, a deixarem de lado as instruções e a obediência às instruções de Deus. Não é só um problema de visão em relação a nós mesmos, mas o que a nossa boca fala, e aquilo que nós falamos contamina outras pessoas. É interessante que quando você dá um bom testemunho, quando você fala boas coisas da parte de Deus, são poucas as pessoas que se deixam ser influenciadas. Mas quando você murmura, quando fala coisa mal, são tantas as pessoas que dão ouvidos, né? Por que será que as coisas são desse jeito? Que é muito mais fácil dar ouvidos a murmurações e relatos negativos do que permanecer na força diante de um bom relatório, diante de um bom testemunho. Então, aqui nós vemos em primeiro lugar essa mentalidade aí de deserto, em focar demais o problema e menos a promessa de Deus. Há uma visão aqui um pouco mais realista, que está no versículo 27, verso 27 diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão os frutos dela. Verso 28, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, também vimos descendentes de Enaque. Aqui nós estamos vendo um relatório realista, não está se vendo nem de mais nem de menos, é realista. Nós fomos lá, a terra é exatamente como Deus disse, e nós fomos lá, e as dificuldades são essas, essas e essas. Uma visão correta, uma visão realista. Agora, a nossa reação diante dessa visão realista é que muda toda a situação, porque aquele que então olha mais para o problema do que para a promessa, em segundo lugar começa a murmurar, não só dá um mau relatório, mas começa a murmurar. Olha o que acontece no capítulo 14, verso 1: naquela noite
toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Veja, começa a murmuração, e essa aqui não é a primeira vez que eles murmuram, não, e também não é a última vez que eles murmuram. Ao invés de focarem na promessa de Deus, eles olham para a luta, eles dizem: essa luta a gente não consegue passar, a gente não consegue vencer, e começam então a murmurar, dizendo coisas do tipo: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus me deixa passar por isso? Por que Deus não faz nada? Será que não seria melhor se eu tivesse morrido? E ainda há muita gente que faz isso nos dias de hoje, né? Deus está deixando eu passar por isso. Eu preferia estar morto, não vai dar certo. E aqui, diante de uma visão errônea, diante de um deixar de lado a promessa, começa a murmuração. Isso já aconteceu em outro momento. Se você voltar aí um pouquinho, lá no capítulo 11, verso 4, diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Veja, já estavam reclamando. Verso 6: mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Esta aqui do capítulo 14 não é a primeira vez que eles reclamam. Mais à frente você vai ver mais reclamação do povo de Israel, mais murmuração do povo de Israel, porque uma visão errada de quem Deus é, um foco demasiado no problema, nos leva à murmuração. E não só a murmuração, mas como nós vemos tanto lá no versículo anterior do capítulo 11, quanto nesse, nós vemos aqui um saudosismo enganoso. Olha o verso 4 novamente. Eles dizem: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Um saudosismo, vontade de voltar para o Egito. O que eles eram no Egito, gente? Escravos. Lá no texto do capítulo 11 eles dizem: olha que saudade da comida do Egito. O passado é que era bom. Na minha época, a minha época que era boa. Naquela época as coisas eram tão diferentes. E esse saudosismo, ele é enganoso. Ele é enganoso porque a tendência é só focar a parte boa, e se esquecer que no meio da parte boa também tinha muita parte ruim. E olha para trás como se o passado fosse assim perfeito, nunca teve nenhum problema, era tudo assim às mil maravilhas. Aquele tempo que era bom, aquele tempo que era bom. E os israelitas estão fazendo isso. Olha que saudade de comer as cebolinhas do Egito, os peixinhos do Egito. Eles deixam de lado a ideia de que eles eram escravos, que eles sofriam, que eles apanhavam. Eles tinham que fazer os tijolos para as construções no Egito. Até o momento em que Faraó decidiu, os tijolos eram feitos de argila misturados com palha, para ficarem mais fortes. Até tem alguns achados arqueológicos que mostram esse tipo de construção antiga. Então eles misturavam argila com palha para ficar mais forte. Então depois o tijolo era seco ao sol e depois queimado, ele ficava ainda mais resistente. Até que em um ponto o Faraó disse: não, agora eles inclusive vão ter que procurar a palha deles. A gente vai dar só a argila, eles que se virem achando a palha para fazer os tijolos, para depois fazerem o trabalho para nós. Essa era a vida que eles tinham, uma vida subhumana. Desprezados, rejeitados, sofriam e pinçam uma parte legalzinha, em detrimento de toda a desgraça que sofreram, para dizer: a gente devia era voltar lá para trás. Não só isso, mas se você ainda está com o capítulo 14 aí diante de você, verso 4 diz: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Eles não só querem voltar para o Egito, mas agora eles vão dizer: vamos tomar a direção desse negócio. Esse negócio de Moisés ouvindo Deus, nos dirigindo, esse negócio de ouvir a palavra de Deus, esse negócio de obedecer o que Deus está falando, não está funcionando, não está dando certo. Se a gente continuar nessa, a gente vai se dar mal. Então vamos tomar a direção, vamos fazer do nosso jeito.
Vamos levantar aqui uma direção, uma liderança e vamos voltar. E ainda hoje tem gente que faz isso, que ouve a Deus, as instruções de Deus e começa a colocar em prática. Aí em alguma altura lá da sua vida, ele diz: olha, eu estou fazendo aquilo que Deus diz e eu não estou vendo efeito nenhum. Eu estou tentando, já tentei de todo jeito. Olha, a Bíblia fala para eu orar pela minha família, eu estou orando, não está dando certo. A Bíblia fala que a esposa sábia, ela edifica a sua casa, e ela converte o seu marido, ela santifica o seu marido com a sua postura, sem palavras, mas não está dando certo lá em casa não. A Bíblia fala que o marido santifica a sua mulher, mas lá em casa não está dando certo. Então quer saber de uma coisa? Eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Nós vemos os israelitas tentando fazer as coisas do jeito deles, tentando voltar para talvez um inimigo conhecido. A gente sofria lá, mas pelo menos a gente sabia que estava sofrendo. E há muita gente que continua tendo a mesma mentalidade de deserto. Eu ouço a Deus, eu entendo as instruções de Deus, mas eu prefiro fazer as coisas do meu jeito, que parece que o jeito de Deus não está dando certo. Aliado a um saudosismo enganoso do passado, leva como consequência inevitável o se esquecer das bênçãos de Deus. Quando a gente olha demais para o passado, reclama demais olhando para o passado, a gente se esquece das coisas que Deus está fazendo. Quando a gente foca na parte ruim, a gente sempre se esquece das coisas boas que Deus fez. É a mesma coisa que nós vemos nesse texto. Se você voltar de novo lá para o capítulo 11, que nós lemos agora, capítulo 11, o verso 6, depois de dizerem: olha que saudade dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, olha o verso 6, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Você sabe o que é o maná, né? Sabe o que é o maná? A Bíblia diz que o maná eram como bolinhas de coentro que caíam todos os dias, menos no sábado, que o povo de Israel ia até lá, pegava, amassava aquilo, virava uma farinha, e com aquela farinha eles faziam bolos e coisas para comer. Era a ideia de cair pão do céu, não era cair uma baguete, né? Choveu pão do céu, aí o pessoal pensa que é pão francês caindo do céu. Não, eram tipo umas bolinhas de coentro, caía, eles amassavam aquilo, virava uma farinha e fazia então os pães. E era um negócio tão esquisito, eu gosto de usar a palavra esquisito para essas coisas, era um negócio tão esquisito, que Deus disse: olha, quando vocês forem pegarem o maná, vocês peguem só o que vocês vão precisar para aquele dia. Logo pela manhã eles tinham que colher. Vocês pegam só para aquele dia, porque se vocês pegarem demais, vai apodrecer. Aí aqueles que saíam, ficam imaginando o primeiro dia que caiu o maná, primeiro dia. É óbvio que tinha gente ali que não conhecia muito bem ainda a dinâmica da vida com Deus, não sabia se podia confiar muito em Deus, e o texto inclusive fala sobre isso, deles indo, e um grupo pegava mais. Só que passava o tempo, virava o dia, aquilo que tinha pegado a mais, apodrecia, do jeito que Deus fala. Deus falou assim: olha, vocês vão pegar só a porção do dia, exceto na sexta-feira. Na sexta vocês pegam 2 porções, porque no sábado não vai cair. E o que acontecia no sábado? Não caía. E diz: olha, essa porção da sexta, se ficar de um dia para o outro, não estraga. E o povo não confiava, mas a porção não estragava. É esquisito isso, não é? Você vê isso todo dia? Você vê esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo? Como é que a gente chama isso? Qual é o nome que a gente pode dar para isso? Milagre, né? Milagre diário, não é? Agora, diante de um saudosismo enganoso, a gente passa a chamar milagre de esse maná. Que saudade daquelas coisas do Egito. Agora a única coisa que a gente tem todo dia, já até perdi a vontade, até perdi o apetite, é esse maná. E chamam algo sobrenatural, providência de Deus, pão de cada dia, de esse maná, essa porqueira. E tem gente que ainda faz isso com as dádivas de Deus, que Ele acrescenta todos os dias, o pão de cada dia, esse carrinho velho, essa porqueira que me deixa na mão. Se esquece da dádiva de Deus, daquilo que está sustentando, porque às vezes fica de olho em coisas que estão para além, em coisas que não disciplinam o seu coração, ao contrário, faz ganancioso, faz desejar mais do que ele pode administrar.
e começa a se esquecer das dádivas do pão de cada dia. Quantos milagres Deus já realizou nas nossas vidas? Você consegue pensar nas dádivas de Deus? E eu não falo só de milagres sobrenaturais, eu falo dos milagres da providência de Deus, do fato de nós estarmos vivos, de conseguirmos respirar, de conseguirmos sair da cama. Tem gente que não consegue sair da cama, de termos o que comer, o que vestir, de vivermos num país que, por mais que a gente reclame, tem liberdade. Nós podemos estar aqui reunidos, sentados, ouvindo a palavra de Deus, sem preocupação de que a qualquer minuto pode entrar um doido com uma bomba e explodir tudo, ou alguém com uma metralhadora destruindo tudo só porque a gente é crente. E nós nos esquecemos dessas dádivas pequenas, comuns, mas milagrosas, que às vezes estamos de olho em coisas que não é para nós, ou pelo menos não é para nós ainda. E esse povo então reclama, esse povo deseja voltar, e esse povo se esquece das promessas de Deus, despreza a bênção de Deus. Olha lá o versículo 10, a gente vai voltar depois, mas olha o versículo 10 do capítulo 14, verso 10 do capítulo 14. Mas a comunidade toda falou, diante do relato de Josué e Calebe ali, de que vamos lá, verso 10, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todo israelita na tenda do encontro. Verso 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Olha as palavras de Deus. Até quando esse povo vai continuar a ser teimoso, mesmo diante de tanta coisa que eu tenho feito por eles? Ainda bem que Deus não fala isso da gente, né? Deus não tem motivos para falar isso da gente, né? Até quando vai ser teimoso, depois de tanta coisa que eu tenho feito? Até quando? Deus não fala isso da gente, graças a Deus. Mas falou dos israelitas, né? Falou dos israelitas. Até quando esse povo vai negar as coisas que eu fiz? Esse é o tipo de mentalidade. Como consequência, diante desse tipo de mentalidade, verso 20, o Senhor respondeu: eu perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Diante de uma mentalidade de deserto, a consequência é a resistência de Deus. Um texto que a gente gosta muito: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu já falei isso mais de uma vez. Esse texto é abençoado, é maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós? Que é exatamente o que ele está dizendo para esse povo: eu não vou permitir que eles entrem na terra prometida. Diante desse tipo de mentalidade, veja, Deus estava a ponto de destruir todo Israel, e Moisés intercede por Israel, diz: perdoa, Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso. Olha lá o finalzinho, versículo 18, verso 18, Moisés, a oração de Moisés: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Olha a sabedoria que Moisés está nos trazendo, de que Deus de fato perdoa pecados, mas isso não significa que em todos os momentos Ele reverta os efeitos ou as consequências dos nossos erros. Deus perdoa pecados, mas isso não significa que Ele nos livra todas as vezes da consequência dos erros. Essa é a oração de Moisés: Senhor, Tu és muito paciente, o Senhor perdoa, se bem que o Senhor também pune. O Senhor também pune. As nossas ações possuem consequências. Está lá o casalzinho, não casado, jovens, na fuleiragem total, aí de repente fica grávida, e corre para Deus, fala: Senhor, perdoa o nosso pecado. E Deus diz: eu perdoo o seu pecado, mas não vai desengravidar. Há uma consequência. Está lá o indivíduo, de repente faz algo que não é só errado, mas também é crime, é pego, aí diz: Senhor, me perdoa
pelo meu pecado, e Deus perdoa, mas não necessariamente o livra da consequência do seu erro. A gente precisa entender isso, queridos, e não viver a vida de qualquer maneira, na base de uma graça barata, dizendo: depois Deus perdoa, tudo bem, Deus releva. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, é verdade, mas isso não significa que nós não vamos ter que arcar com as consequências dos nossos erros. E a consequência do erro desse povo, dessa mentalidade de zombar de Deus, de se esquecer da presença de Deus, de se esquecer da instrução de Deus, vocês não vão entrar. Agora, há um outro tipo de mentalidade, e essa é a mentalidade abençoada, que é a mentalidade de Josué e Caleb, que está também nesse texto, nesse mesmo contexto, passando pela mesma situação. Daqueles 12 espias, tem 2 que temem a Deus. Esses 2 eram chamados de Josué e Caleb. Olha lá o verso 12, o capítulo 12, capítulo 13, verso 30, 13, 30. Depois então daquele relato dos outros, dizendo que o negócio era difícil, o verso 30 diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Alguém que se lembra das promessas de Deus, alguém que se lembra de que, embora existam lutas, e elas são reais, elas são verdadeiras, nós não podemos nos deixar abater diante das lutas e nos esquecermos que Deus continua no controle de todas as coisas, ainda que essas lutas possam perdurar durante algum tempo, mas nos lembrar de confiar em Deus e continuar a obedecer. Talvez elas vão muito longe da nossa vida e vamos continuar lutando durante muito tempo da nossa vida, mas essa luta não pode nos fazer parar, não pode nos fazer desacreditar de Deus, não pode nos fazer olhar mais para o problema do que olhar para o caráter daquele que prometeu. E aqui nós vemos Caleb dizendo: gente, cala a boca todo mundo, vamos subir, que nós vamos vencer, Deus prometeu assim. Essa mesma palavra, essa mesma mentalidade nós vemos aí no capítulo 14, depois daquela reclamação de todo mundo, lá no versículo 4, verso 5 diz: então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Esse se prostrar é um prostrar de temor, é um prostrar de indignação. O povo começa a dizer: vamos voltar para o Egito, vamos levantar uma liderança e voltar para o Egito. Moisés e Arão se jogam no chão, como quem se sente humilhado. A ideia de se prostrar aqui é a ideia de se colocar com a cara no chão. E olha a sequência, o verso 6: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, um sinal de indignação do que estava acontecendo. Verso 7: e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Verso 8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Esse é homem, né? Pensa só, diante de um povo que se rebela contra Moisés, contra Arão, dizendo: vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Esses 2 se levantam, diz: gente, a terra é do jeito que Deus falou, do jeito que Deus prometeu. Ele disse que era uma terra que mana leite e mel, a ideia de fartura, de abundância, e é assim que é, assim que é desse jeito. Agora, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra, nós vamos conseguir. É alguém que está mais focado no quê? Na promessa do que na luta. É alguém que está mais com os olhos naquilo que Deus disse do que das situações que se mostram diante de nós. Ele diz: nós vamos, porque Deus está conosco. Olha o verso 9, ele fala aí de 3 posturas, que são essas mentalidades abençoadas, ou a mentalidade aí de Josué e Caleb. Verso 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. A mentalidade de alguém que de fato conhece a Deus é de não se rebelar. O que é se rebelar? Ir contra aquilo que Deus falou. É alguém que se mantém na palavra.
é alguém que dá ouvidos às instruções do Senhor. Ele diz: olha, vamos nos manter do jeito que nós nunca deveríamos deixar de ser. Vamos ficar diante de Deus, diante da promessa de Deus, obedientes àquilo que Deus falou. Essa é a mentalidade de alguém que de fato não precisa ficar andando 40 anos. Essa é a mentalidade dos 11 dias. Josué e Caleb dizem: o Senhor, se Ele se agradar de nós, nós vamos entrar. Verso 9: tão somente não sejamos rebeldes. Em segundo lugar diz: não tenham medo do povo dessa terra. A ideia é: confie em Deus, confie, não só seja obediente, mas confie de que aquele que prometeu cumpre. Não se atemorize, não tenha medo diante das situações, elas são assustadoras, mas não tenha medo, confie no Senhor. E em terceiro lugar, ele diz aí no finalzinho: a proteção deles se foi, finalzinho do verso 9, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Enquanto que a mentalidade de deserto foca no problema em detrimento da promessa, nos leva à murmuração, nos leva a tentar tomar as coisas na nossa própria mão e fazer as coisas do nosso próprio jeito, nos coloca numa posição de um saudosismo enganoso, nos coloca numa posição de se esquecer das coisas boas e abençoadas que Deus já tem realizado na nossa vida. A mentalidade daquele que nasceu de novo é a mentalidade de que olha para Deus e para as suas promessas em detrimento das dificuldades. É alguém que se lembra que precisa se manter firme diante do Senhor, em obediência à palavra do Senhor. É alguém que lembra de confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É alguém que não tem medo, não teme. É alguém que se lembra que Deus não só prometeu, que Deus não só é fiel, mas que Deus está conosco. De que as lutas que nós lutamos, nós não lutamos sozinhos. Nós lutamos na força do Espírito Santo e com a presença do Espírito Santo. Não é real isso também para nós nesses dias? Não é real nós nos lembrarmos que Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Não é real nós nos lembrarmos que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra? De que Deus continua nos instruindo, que Deus continua nos dando a sua palavra e as suas instruções para que possamos viver essa vida abundante, não só quando fecharmos os olhos aqui, mas no tempo presente, viver essa vida. É óbvio que existem resistências, mas diante de Deus nós focamos na promessa de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado, para além dessa vida, mas também para essa vida, naqueles que vivem a vida do reino, que são a própria representação do reino, gente que confia na promessa do Senhor, ainda que enfrente muita resistência diante de si mesmo. É interessante que o final dessa mentalidade também tem uma conclusão, uma consequência. Enquanto que a mentalidade de deserto nos faz estacionar, que é o que aconteceu com grande parte do povo de Israel, inclusive o texto aí nos diz que eles ficariam 40 anos no deserto, que dos 20 anos para cima, quem tinha 20 anos para cima, ninguém ia entrar na terra prometida. Então aí é uma promessa de Deus dupla, né? É um juízo de Deus duplo, né? O juízo de não vão entrar na terra, e o juízo de aqueles que tinham, 21, saber que eles não iam passar dos 61. É um juízo duplo. Mas diante de uma postura de quem confia em Deus, há também uma consequência. Porque o texto nos diz aí, do versículo 20 em diante, do julgamento de Deus sobre aqueles que desprezaram os milagres de Deus e a palavra de Deus. Mas no verso 24, olha o que Deus diz: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Veja, um outro espírito, uma outra mentalidade. Deus diz: ele vai entrar. Não só ele, mas Josué também entra. A mentalidade de Josué e Caleb é a mentalidade de alguém que confia em Deus, que se apoia na palavra de Deus, que não se rebela diante da palavra de Deus, e de confia na presença de Deus com ele. É interessante que o nome Josué em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus.
O nome dele antes, isso está registrado ali no capítulo 12 de Números mesmo. O nome dele era Oséias, que é Oshua em hebraico. Oshua, que significa salvação. E Moisés passa a chamá-lo de Josué ou Yehoshua, que significa Deus é a salvação. E essa é a mentalidade de Josué. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, lá no capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, de que aqueles que nasceram de novo têm a mente de um outro Josué, a mente de Jesus. Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. A nossa mente não pode ser a mentalidade do deserto. A nossa mentalidade tem que ser a mente de Cristo. E como foi a mentalidade de Cristo? Abre aí comigo, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Desde o verso 1 até o verso 3, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Qual foi a mentalidade de Cristo, como diz o texto aqui? Ele sofreu tamanha oposição, mas ele continuou perseverante, confiante no Senhor, porque ele estava de olho na promessa. E o autor de Hebreus diz: lembrem-se disso, pensem em Cristo, que suportou tamanha oposição, para que vocês também não desanimem, para que vocês também não se cansem. A mentalidade que o cristão tem que ter é a mentalidade de Cristo. A mentalidade que o cristão tem que ter é a mentalidade de Josué e Caleb, que se focam na palavra de Deus e não nas adversidades do mundo, não nas adversidades que nós sofremos todos os dias. Diante da vida cristã, nós precisamos nos lembrar que é Deus quem opera, é Deus quem faz, mas que Ele nos chama a tomarmos ações, a tomarmos atitudes, a lutarmos. Que o mesmo Deus que diz: eu darei a vocês uma terra prometida, é o Deus que diz: vocês vão tomar posse de uma terra prometida. Que o mesmo Deus que diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é o mesmo Deus que nos diz: vivam de maneira digna do Evangelho. É o mesmo Deus que nos chama à ação. Crer em Deus significa agir debaixo da ordenança de Deus. Ter esse equilíbrio é tão necessário na vida. Ter esse equilíbrio é tão necessário, por isso precisamos orar, pedindo que Deus nos dê condições de entender que não depende de nós, mas que depende de nós, de que é Deus quem faz todas as coisas, mas que Ele nos chama a fazer muitas coisas também, de que Deus opera, e de que uma visão de que depende de nós é colocar Deus de escanteio e sofremos a oposição de Deus, porque Deus resiste ao soberbo. Quando nós tomamos tudo na força do nosso braço, resistimos a Deus e Deus nos resiste. Mas por outro lado, quando nós esperamos que tudo se resolva num passo de mágica, eu quero que o meu casamento seja resolvido, mas não está disposto a viver como um marido segundo Deus, a viver como uma esposa segundo Deus. Eu quero que a minha vida seja abençoada, eu quero que as minhas finanças sejam abençoadas, mas não resolve viver de acordo com as instruções de Deus nessas áreas. Espera que Deus venha e num passo de mágica resolva todas as coisas. É também olhar para Deus de maneira desrespeitosa, arrogante, orgulhosa. Deus nos chama a agir, Deus nos chama a esperar, Deus nos chama a depender, Deus nos chama a lutar. Quais são os momentos que a gente tem que fazer isso? Se nós estivermos de olho na palavra, se nós estivermos conscientes daquilo que o Senhor nos ensina na palavra, nós vamos saber exatamente o que é que cabe a nós e o que é que nós esperamos em Deus.
Amém?